A paz do Senhor, meu amado irmão, professor de escola bíblica dominical, alunos, chegamos na lição de número 8. E a lição de número 8 tem um tema muito importante. Você sabe, esse trimestre todo nós estamos estudando sobre o tabernáculo. E agora chegamos no lugar santíssimo. Diz aqui o nosso textual em Hebreus 9:3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou então lugar santíssimo, ou então o mais sagrado do sagrado. A nossa verdade prática diz assim: pelo sangue de Jesus, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça. Bonito, né? Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo. Aqui em Hebreus 9:3, você sabe, nós já estudamos a epístola aos Hebreus e trata-se então de uma epístola para fortalecer a fé dos crentes judeus, dos judeus que aceitavam o Senhor Jesus como seu Messias. E como ia passando o tempo, essa epístola foi escrita por volta do ano 60, 64, e já tinha passado aproximadamente 30 anos da crucificação de Jesus, e aqueles judeus que moravam na Judéia, que eram praticantes do judaísmo, muitos com saudosismo, vendo seus irmãos subindo para oferecer holocausto no templo, porque o templo ainda estava em funcionamento em Jerusalém. Então ocorreu algumas pessoas que foram derrotadas por essa realidade cultural, né? E a fé foi se apagando de alguns. Então essa epístola veio para avivá-los, para despertá-los, para que eles entendessem que tudo aqueles rituais, na verdade, eram sombras, eram figuras. E aqui no capítulo 9, que é o contexto, ele fala aqui, olha, onde há uma apresentação dos sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o sacrifício de Cristo é único, porque é perfeito, graças a Deus. Bom, aí ele fala que então, no segundo véu, então você tem que pensar que havia o primeiro véu para entrar no local santo, e o segundo véu para o Santo dos Santos. Uma coisa importante que eu já falei e vou repetir é que nós temos uma visão meio romanceada sobre o véu, né? Se fala em véu, você pensa em véu de noiva, em véu de mosquiteira para berço. Não, o véu aqui na verdade era uma cortina muito sólida. Você pode ler aqui em Êxodo capítulo 26, versículo 31, diz assim: depois farás um véu de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Então, linho fino torcido. O que nós temos para falar sobre esse material? Ele era feito de material pesadíssimo, de linho torcido, nas cores azul, púrpura e escarlate. Alguns estudiosos supõem que o linho fino simboliza a retidão pessoal. As citações rabínicas, agora a gente vai para a tradição judaica, as citações rabínicas, dizem que o véu tinha a espessura da mão de um homem. Então você está vendo a grossura desse véu? Então não é essa coisinha fininha não. Tinha 74 fios retorcidos, cada um deles feitos de 24 fios entretecidos. Tinha mais de 30 metros de comprimento e 18 metros de largura. Isso aqui é uma citação da Mishnah Shekalim dos judeus. O véu do templo, então, era extremamente espesso e resistente. Possuía 9 metros de altura. Seria necessária uma força poderosíssima para conseguir rasgá-lo. Por isso que eu disse em outras lições que nem 2 touros puxando rasgava o véu. A dimensão dele, né? Mas aqui está dizendo então que depois desse véu, vinha o segundo véu, vinha o local santíssimo, né? O local mais sagrado dos sagrados, ou seja, a porta do Santo dos Santos. Esse segundo véu, então,
O véu interior, ele é chamado também como véu interior, tornou-se o símbolo do corpo de Cristo, que foi rasgado, mediante o qual foi obtido acesso a Deus. Então, com o sacrifício de Jesus, nós entramos e adentramos no Santo dos Santos. Então, é muito importante entender. E ele fecha o versículo dizendo: estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Hebreus 9:3. Então, o autor usa a palavra que usa para aludir o lugar santo. Então, você pode chamar de local santo dos santos, lugar santíssimo, ou mais sagrado do sagrado. Tudo a mesma coisa, né? E então nós podemos observar que o tabernáculo original, o Santo dos Santos, ficava localizado no fim do ambiente fechado. Nós temos aqui uma referência em Êxodo 26:33, que diz assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário, ou o lugar santo, e o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. O Santo dos Santos, então, simboliza o acesso a Deus. Naturalmente, essa é a tipologia do Novo Testamento. Veio, então, isso a indicar a esfera da existência de Deus, bem com a possibilidade de podermos adentrarmos no local mais sagrado de todos. Em Hebreus 9:4, olha só o que diz a palavra do Senhor. Aliás, em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 14, 16. O grande milagre na morte de Jesus, simbolicamente falando, foi que o véu do templo, esse véu espesso como uma mão, grosso, rasgou de alto a baixo, dando acesso a todos que através do sangue de Jesus podem penetrar além do véu e chegar na presença majestosa do nosso amado Criador, o nosso Deus. Nós temos os objetivos específicos dessa lição: destacar o véu do lugar santíssimo. 2. Mostrar o propósito do véu interior. E 3. Salientar como era o lugar santíssimo. Temos uma interação, uma introdução e o primeiro tópico, o véu do lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Por quê? Não é qualquer pessoa que podia entrar nesses locais santos. Tinha rituais de purificação. Então não era qualquer pessoa. Eu vou entrar no lugar santo. Não era assim. Eu vou entrar no lugar santo do santo. Nem pensar. Não funcionava assim. Então houvera uma cortina, o véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santo do local santíssimo, no qual estava, o que estava lá no local santíssimo? A Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, a amendoeira e um pote com o maná. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote, e somente uma única vez ao ano. Que dia que é esse? O dia da expiação. Em hebraico, Yom Kippur, dia do perdão. O israelita comum não podia entrar nesse lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum. Então
uma barreira de separação. A narrativa bíblica revela o significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio do seu santo sangue. O lugar santíssimo, então, rasgando o véu do templo, o véu da separação. A ministração de Cristo foi em favor de toda a humanidade e não apenas por uma parcela especial étnica da humanidade, mas foi para todos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. É isto que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. 2. O véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. É isso mesmo. Aqui no capítulo 26, versículo 31 diz: Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho torcido, com querubins de obra-prima se fará. Então Deus ordena que se bordasse no véu à mão as figuras dos querubins. Uma pergunta relevante cabe aqui: qual a razão desses querubins serem bordados no véu? A Bíblia registra a história da rebelião de um querubim, o querubim ungido, que tornou-se adversário de Deus por causa da sua presunção, do seu orgulho. Mas ele foi expulso para sempre da presença de Deus. É isso que diz o profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. O nome desse querubim hoje é conhecido como Satanás, o anjo que rebelou-se contra Deus e levou parte de criaturas angelicais com ele. As figuras de querubim bordadas no véu lembram o homem que o trono de Deus está cercado de seres e criaturas espirituais, angelicais, refletindo a santidade de Deus, do Altíssimo. Eles também foram esculpidos para o propiciatório, em cima da arca, com as asas voltadas para a arca da aliança, com o objetivo de protegê-la, conforme Êxodo 25, 18. 3. O véu e o trançado de seus fios. Para nós, o tabernáculo e seus móveis tipificam o Senhor Jesus. Logo, podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu que demarcava o lugar santo e o Santíssimo, é o símbolo do caráter santo e pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a cor azul aponta a sua divindade, a púrpura, a sua realeza, a cor branca, a sua santidade, o carmesim, a obra expiatória, o sangue que é vertido por toda a humanidade. Então as cores aqui têm essas simbologias. Ainda o escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do véu, juntamente com os fios traçados, que representam a carne de Cristo, a união da natureza humana e divina do Senhor. Aqui em Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então a própria Bíblia fala que esse véu é a carne do Senhor. Há um subsídio didático e eu recomendo você para acessar o meu site www.professoralberto.com.br. Você acessa lá, porque lá eu coloquei uma figura colorida de uma imagem que você pode ver por dentro do tabernáculo. Está disponível para você e você pode levar para os seus alunos, especialmente se sua classe for pequena. Se tiver de 10 a 15 alunos, de 10 a 20 alunos, dá para você tirar cópia e levar para ele. É importante seu aluno ter um pouco de ver as imagens, que facilita o aprendizado. 2. O propósito do véu interior. Agora vamos ver então o porquê do véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Ora, ninguém podia ver a Deus.
e continuar vivo. É isso que diz Êxodo 33:20. Também, Paulo escrevendo na sua epístola a 2 Timóteo, ele fala que o Senhor habita na luz inacessível, né? Que só Ele tem a verdadeira eternidade, né? Porque não tem começo e nem fim. Nós temos a vida eterna, mas nós tivemos o começo, né? Mas os homens podiam vir o véu que indicava a presença divina no outro lado. Em Hebreus, o véu tipifica a carne do Senhor, como eu já li, que encobria a presença divina em seu corpo. 2. O véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. O véu restringia, então, uma única vez ao ano, o sumo sacerdote podia entrar nesse local. Então, a separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados, o local santo dos santos, demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. No lugar santo era permitida a entrada dos sacerdotes comuns, mas no local santo dos santos, somente o sumo sacerdote. 3. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação, conforme Levítico 16:15. A única função dele era expiar o próprio pecado e do povo. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era extremamente rigorosa. Hoje, a obra do Senhor Jesus é o único meio que temos para chegarmos à presença do Pai. Não tem outro, é só através do Senhor Jesus. Graças ao nosso amado Salvador, já não há mais separação, nem muro entre nós e esse Deus Santíssimo, pois Cristo é perfeito mediador entre Deus e os homens. Há um subsídio teológico, aqui vai explicar a palavrinha hebraica sobre o véu, que é a paraquete, que advém de uma raiz que significa separar, a palavra véu. No Novo Testamento é catapetasma, que representa véu interior. E o item de número 3. Como era o lugar santíssimo? Como que era o local santíssimo? Primeiro, o local santíssimo tinha o formato quadrangular. O local santíssimo é conhecido também como Santo do Santo ou mais sagrado do sagrado. Um lugar quadrangular na forma de um cubo, que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. É importante destacar aqui que as medidas do lugar santíssimo no sistema decimal possuem números diferenciados, uma vez que pesos, medidas e valores hebraicos são obscuros, e o resultado sempre produz algumas pequenas diferenças numéricas. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um côvado equivaleria à medida de 2 palmos, ou o tamanho de nosso antebraço, o equivalente, portanto, a 45 centímetros. Era menor que o lugar santo, óbvio. O local santíssimo tipificava o trono do Deus Altíssimo, do eterno Deus de Israel. 2. O lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude, a presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava entre o povo. Em Efésios 3, 17 e 19, declara: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Item 3. O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santíssimo?
O lugar santo era então a antessala. A antessala do quê? Do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança, porque Deus santo e glorioso ali estava, era a presença dele. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória do Senhor. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício do Senhor Jesus. Aqui em Hebreus 10, 26 e 27 é claro. Se a antiga aliança, se profanar a antiga aliança era pecado, sendo que a antiga aliança foi feita por sangue de animais, misericórdia se profanar a santa aliança do Novo Testamento, porque essa foi feita com o sangue perfeito do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. É isso que diz Hebreus 10, 26 e 27. A palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que vigiar e temamos a Deus santo e glorioso. Nós temos um subsídio da vida cristã disponível para você, e então vem as considerações finais. Nesta lição percorremos o lugar santíssimo, a última parte do tabernáculo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra que o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. Diferentemente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança, graças a Deus. Eu quero convidar você para participar da nossa viagem para Israel. Nós estaremos viajando para as 7 igrejas do Apocalipse e o Estado de Israel. São 15 dias, nós estamos fechando o nosso grupo, mas dá tempo de você entrar em contato ainda. Será no mês de novembro, 1 a 15 de novembro de 2019 agora. Olha só, você tem que ligar para Renova Turismo, 019 99709 1329. Esse é o meu telefone. Deixa eu passar o telefone da operadora. A Renova Turismo, o telefone é 019 3241 2424. Repetindo, 019 3241 2424. Tem um outro telefone aqui, 019 98 372 1193. Repetindo, 019 é o código, 98 372 1193. Você vai ligar lá para a Renova Turismo e vai falar: eu gostaria de participar da viagem nas 7 igrejas da Ásia, na Turquia e em Israel, o grupo do professor Alberto, tá? Vai ser uma bênção você poder estar conosco. Se esforça, porque é um investimento que você está fazendo também na sua vida, e você pode dividir isso em várias vezes. O valor total, com tudo incluso, $4.290 americanos. Então você pode acesse o meu site. Lá você vai ver toda a nossa programação, www.professoralberto.com.br. E eu quero te convidar também para que nos sábados, a partir das 16 horas, nós estamos pessoalmente ali cooperando na obra do Senhor, na formação continuada dos professores de Escola Bíblica Dominical segmento adulto. E se você quer ser professor, se você quer preparar a sua aula melhor, com mais condições audiovisuais, eu e o professor Isaías Ramos estamos lá para te ajudar. Então, visite a nossa aula para professores, ela é graciosa, o curso é gratuito, todo sábado a partir das 16 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, no Parque Itália,
Campinas, São Paulo. Você é o meu convidado. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha um domingo e uma aula abençoadíssima. Fique na paz do Senhor.